Oi pessoal, boa noite, já tô aqui ao vivo. Opa, vou esperar o pessoal entrar. Oi, Ivete, quem mais tá entrando? Oi, oi. Boa noite. Vou dar mais um minutinho para entrar mais gente. Oi, boa noite, gente. Vamos lá, vou começar a falar um pouquinho. Bom, eu pensei em fazer uma live. Eu fiz uma live na semana passada, na sexta-feira. Foi até no canal do Tiago, Manual da Joalheria, e a gente falou sobre uma porção de assuntos de design de joias. E surgiram muitas perguntas sobre os materiais de desenho. E como eu tinha feito também um e-book, que eu até já distribuí algumas vezes aqui pelo canal, sobre os materiais, eu resolvi fazer essa primeira live sobre materiais de desenho. E aí depois a gente continua, vamos puxando outros assuntos, tá? Até alguém quiser sugerir outros assuntos para outras lives e tal, a gente vamos fazendo, né? Então, nessa primeira conversa de hoje, que eu queria falar um pouquinho sobre os materiais que a gente usa, né? Claro que eu vou falar dos materiais para desenho manual, né? Que é o mais a minha área, mais o que eu trabalho, o desenho artístico, né? Manual. E então, assim, a gente trabalha. Bom, a primeira coisa, né? A coisa mais importante que a gente precisa é ter um bom espaço de trabalho, né? Uma boa mesa. Com um espaço razoável, que você possa ficar ali naquele espaço só em função do teu desenho, né? Então, assim, uma boa mesa com uma boa iluminação, né? Preferência à luz do dia, né? Que seria o ideal. Se você não tiver, dependendo do horário, aí, enfim, tem que ter uma iluminação boa, uma luminária boa, mas preferência é trabalhar com a luz do dia, né? E então vamos lá. Um material muito importante que a gente usa assim, na parte de ilustração, né? A gente trabalha muito com lápis de cor, aquarela e guache, né? São as técnicas mais usadas na ilustração manual, né? Não que você não possa usar canetinha, caneta pincel, Copic, tudo isso a gente pode utilizar também, né? Mas vamos começar pelo lápis de cor, que eu acho que é a técnica mais básica que a gente aprende, né? E no fundo, assim, é que a gente está mais acostumada, né? A gente sempre lembra de lápis de cor, né? Que a gente utiliza na escola, e depois a gente vai ficando um pouco, às vezes fica um pouco afastado disso e tal, mas o importante é a gente recuperar esse trabalho com os materiais, né? Então, dentro do lápis de cor, a gente tem o lápis de cor aquarelável e o não aquarelável, né? O que tem uma base oleosa e que a gente trabalha a técnica seca, né? A gente pode trabalhar a técnica seca. Oi, Perla, boa noite, tô te vendo aí. A gente pode trabalhar a técnica seca e a técnica aquarelada, né? Com o lápis de cor, né? Existem os dois tipos de lápis. Agora, você também pode usar o lápis aquarelável, o lápis aquarelável na técnica seca, né?
Lógico que aí, se ele não for um lápis muito macio, muito... Porque a gente tem alguns lápis aquareláveis, principalmente da Koh-i-Noor, que são muito macios. Então, eles são mais para utilizar com aquarela com água mesmo. Mas assim, na técnica seca, né, a gente precisa de um lápis que tenha um pouquinho de dureza, né? Porque como a gente desenha muito pequenininho, o desenho de joias... Oi, boa noite! O desenho de joias é tão pequenininho, assim, que a gente tem que ter um lápis de cor com a ponta muito fina, né? Muito, muito bem apontado e assim, eu faço ponta com o estilete, né? Olha, ponta bem fininha, né? E eu utilizo o estilete, inclusive até no meu canal do YouTube tem um vídeo mostrando como é que você aponta com o estilete, tá? Porque tem que ter um certo cuidado da maneira de segurar, né? Com a outra mão ajudando, porque senão você pode se cortar, né? Mas é a ponta que fica melhor, né? Na minha opinião. E para mim isso é assim, meio que um ritual, entendeu? Assim, você vai, antes de desenhar, você prepara os seus lápis, entendeu? Então você dá um tempo para você ver a ponta, como é que tá, e apontar e deixar tudo fininho, tudo prontinho, né? E, bom, aí dentro dos lápis de cor, né, a gente tem os lápis nacionais, né, que a gente tem aqui, principalmente Faber-Castell, né? Da Faber-Castell a gente tem o aquarelável, o não aquarelável, e a Faber-Castell há pouco tempo também lançou o Super Soft, que é um lápis que ele por fora é todo preto, esse lápis aqui, né? E que ele é um lápis, como o próprio nome diz, extremamente macio e bem pigmentado, né? Então, eu acho que esse lápis foi para pegar um pouco essa quantidade de pessoas que trabalha muito livro de colorir, e porque ele é muito bom, né, no pigmento, né? Mas ele é muito macio. Então, assim, a gente pode usar o Super Soft no desenho, não tem problema nenhum. Mas sempre pensando nesse aspecto da ponta, né? De que ele é muito macio mas ele é bom. Ele não é um lápis ruim, não. E a outra linha comum da Faber-Castell, né? Que a gente já utiliza há bastante tempo, né? Aí passando... boa noite, Mônica. E aí, bom, passando desses, né, dos que a gente tem aqui, possibilidade aqui no Brasil, que não são muito caros, né? Aí eu já recomendo o Faber-Castell alemão, né? Que é o Policromos. E ele é para técnica seca, ele não é o aquarelável, né? Então ele é um lápis assim, ele é todo redondinho, não é aquele sextavado, tá? Esse lápis você pode comprar em caixa ou comprar ele avulso, né? Então esse Policromos é o Faber-Castell, só que é o Faber-Castell alemão. E ele é excelente, é um lápis assim de excelente qualidade, pigmentação, tudo. Bom, e depois desse Faber-Castell, eu também indico o Caran d'Ache, né? O Caran d'Ache, que a gente tem também na linha deles o aquarelável e o não aquarelável, né? Os mais famosos são os aquareláveis, né? Inclusive foi a Caran d'Ache quem inventou o lápis de cor aquarelável, né? Em 1931 foram lançados os primeiros lápis aquareláveis e foram eles que fizeram. Então, dentro da linha deles, eles têm desde um lápis escolar, né? Uma linha escolar, uma linha bem acessível, até as linhas mais profissionais de lápis de cor, né? Então a gente tem dos aquareláveis, a gente tem o Prismalo, que é um pouco mais duro, tem o Supracolor Soft, que é mais macio do que o Prismalo, né?
E tem as linhas de aquarelável profissionais. Aí os profissionais, você tem a Luminance, você tem a Museum, essas são as profissionais e são bem mais caras do que as outras linhas, né? E para a técnica seca da Carandache, a gente tem o Pablo, né? Mas a gente usa muito os aquareláveis, não tem problema nenhum, né? Todos esses aqui, esse aqui é o Supracolor, esse aqui é o Prismalo, você pode usar na técnica seca também. Eu prefiro usar na técnica seca o lápis, porque eu gosto mais de, quando for para fazer uma aquarela, um desenho que você utiliza aquarela, uma ilustração com aquarela ou guache, eu prefiro usar a aquarela direto, entendeu? Então, por mais que você possa aquarelar o lápis, eu prefiro usar a aquarela mesmo. Aí já é uma outra técnica, uma técnica já utilizando o pincel. Se tiver que comprar uma caixa, bom, aí eu te recomendava ou o Carandache ou esse Faber-Castell Policromos. Os dois são excelentes. Da Carandache, pode ser, tanto faz, ou Prismalo ou Supracolor. Ó, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode ir perguntando que eu vou respondendo, tá? Então, assim, os lápis de cor, os básicos são esses. Lógico que a gente tem outras marcas, tem a Koh-i-Noor, tem a Staedtler, a gente tem outras marcas, mas essas são... tem a Prismacolor, né, que é americana, tem a Prismacolor, que é muito boa também, né, e tem outras marcas, mas assim, essas são as que eu uso mais e gosto mais de indicar, né. E, bom, aí na técnica com a aquarela e guache, né, aí a gente já pode estar utilizando alguns materiais. Lógico que a gente tem sempre a preferência pelo material melhor, né? Então, a gente tem algumas aquarelas que tem a da Faber-Castell, tem a aquarela japonesa, né? Tem da Pentel, mas assim, se você quiser comprar uma coisa melhor, né? Aí eu já te recomendaria você comprar o Winsor & Newton, você comprar a Talens, a própria Carandache, entendeu? Você vai comprar um material melhor. Mas a gente tem aquarelas bem baratas, mais baratas, da Pentel e dessas marcas japonesas, né? E aí, para trabalhar com essa técnica, assim, normalmente eu recomendo que a gente trabalhe com essa técnica, que é um pouquinho mais complexa, depois de você já estar trabalhando um pouco com lápis de cor, né? Para você ter um pouco o domínio melhor da tua mão, né? Porque o pincel é muito fino e a gente precisa trabalhar áreas muito pequenas, né? Com o pincel muito fino. Então, o ideal é a gente fazer um tempo primeiro de trabalho com lápis de cor, até para conhecer as cores, conhecer as combinações e tudo, né? As cores das pedras e tudo, né? E o pincel que a gente utiliza em aquarela, né? Ou guache, são pincéis bem fininhos, né? É o 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Então, esses pincéis, aí é muito uma questão pessoal. Tem gente que gosta do pincel sintético, né? E tem gente que gosta do pincel de pelo de bicho, né? Pelo de Marta, né? Aí tem uma questão, né? Que às vezes a gente fica, mas o pincel é de bicho, né? Era melhor ser um pincel sintético, né? E tudo. Mas assim, existem os dois. Agora, o pincel de pelo de Marta é bem mais caro.
do que um pincel sintético, né? Então, tem essa questão também do preço dos materiais, né? Para começar, não tem muito problema. O principal é o tamanho do pincel, né? Porque aqui a gente tem um, bem fininho. Esse aqui é um pincel que está perto do lápis. É um que a gente utiliza para fazer a pintura. Então, assim, são bem fininhos. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, aí a gente trabalha com pincel bem fininho, né? Então, é um trabalho muito delicado, assim, de muita precisão, né? De muita paciência. E tem uma coisa, você no lápis de cor, muitas coisas, se você erra, você consegue dar uma consertada. Às vezes, na aquarela é muito difícil. Então, aí tem uma exigência assim de precisão um pouco maior, né, no trabalho com aquarela, né? E outros materiais que a gente utiliza são as canetas, né? A vantagem da caneta, vou pegar a gente pode usar hidrocor, né? Ou caneta pincel. Essa aqui é uma caneta da Tombow, né? Ela tem duas pontas, uma ponta é pincel e a outra ponta é uma ponta comum dessas de hidrocor, né? Ela tem duas pontas. Mas assim, pode usar hidrocor comum também. E essas canetas são boas para quando você quer fazer um desenho rápido, né? Um esboço rápido, você quer ver como que vai ficar, que cor que vai ficar, né? Ou um desenho rápido para um cliente, né? Eu trabalhei numa empresa que atendia turistas, né? E às vezes a gente tinha que fazer o desenho na hora, então era muito mais fácil, né? Você pegar uma hidrocor, uma caneta e rapidamente você pinta, né? Você faz o ouro amarelo, faz a pedra e tal, faz um desenho mais rápido, né? Do que você está trabalhando com aquarela ou com lápis de cor, né? Então, na verdade a gente pode fazer também uma técnica mista, né? Você pode fazer uma ilustração, um desenho de joia que tem as duas coisas, né? Que tem a caneta pincel, que mistura com a tinta, que mistura com lápis. Isso é muito comum também. Você pode tá misturando aí as técnicas, né? A caneta pincel te dá uma agilidade, né? Só precisa ver, né, qual é a base dela, né? Se ela é a base de água, para não dar alguma mistura estranha quando você vai colocar o lápis, né? Se for um lápis aquarelável, por exemplo, pode dar uma mistura, né, da caneta com o lápis. Então, isso tudo você tem que pensar, né? Vamos falar de lapiseira, caneta, borracha. Lapiseira que eu recomendo. Muita gente gosta de usar as lapiseiras 05, 03, 07. A lapiseira que eu gosto mais é a 2.0, tá? Por que essa lapiseira aqui, né? Essa é aquela Pentel tradicional 05, que todo mundo conhece, tem 03 também, existe 02, mas eu prefiro a caneta pincel, pode ser a Tombow, tem outras marcas, tem a Lira também, mas a Tombow é muito boa. Tem a Lira, que é alemã, mas a maioria, a Tombow é boa, a Tombow é japonesa, é bem boa. Aí a lapiseira, assim, pode perguntar, não tem problema não. A lapiseira 2.0, a gente aponta, entendeu? Então, a ponta dessa lapiseira fica muito fina, né?
E o grafite que eu utilizo é o grafite F. Então, o F, ele é um grafite, ele é duro e ao mesmo tempo ele tem cor, né? Porque a gente tem aquela tabela dos lápis que vai do H, né, até o B. E aí o que acontece? O H, ele é muito duro e muito clarinho, né? Muito sem a cor, né, do grafite. E o B justamente, ele é macio e tem cor, né? Então, o B, a série do B é usada mais para um desenho artístico, um desenho que você muda a espessura da sua linha, né? Você tem o gesto do teu desenho, né? O H já é uma sequência usada para desenho técnico, né? Era muito mais usada do que hoje em dia, né? Mas ainda existe, né? Vai do H até o 10H e o B vai até o 8B, né? No meio, entre o B e o H, está o F. Então o F, ele, ao mesmo tempo que ele tem cor, ele tem dureza. Então ele é o melhor grafite para a gente fazer esse desenho, né? O desenho de joia. Ele só não é muito fácil de achar. Antigamente era mais fácil, inclusive a gente tinha da Faber-Castell o nacional. Hoje em dia é muito difícil de achar o nacional. Mas tem da Staedtler, tem da Koh-i-Noor, principalmente dessas duas marcas, né? São os mais fáceis de encontrar. E o apontador, né? Para a gente usar também, porque por mais que a lapiseira venha com um apontador aqui atrás, o que acontece? Esse apontador, ele fica, se você usar ele vai ficar caindo pozinho e vai sujar o teu desenho, sujar a tua mão. Então eu não recomendo o apontador da lapiseira. Tem que ser um outro apontador, um apontador fora, né? Então a gente tem pequenininhos, assim, feito o apontador de lápis, né? Que você coloca e aponta só o grafite. E a gente tem outros apontadores maiores, da Staedtler também, né? E as borrachas, né? As borrachas que a gente utiliza são borrachas desse tipo refil, pequenas, né? Porque a área que a gente está dizendo é muito pequena. Então tem esse tipo assim, que é a mais comum da Staedtler e de outras marcas, tem da Pentel também. E tem essa mais fininha, que é da Tombow, que é uma espessura bem pequenininha, deve ter 2 milímetros, perto da Staedtler a gente vê o tamanho dela. Então, assim, ela é ótima para apagar coisas bem pequenininhas, tá? Mas aí vem um parênteses aqui. Para quem está começando a desenhar, assim, eu não recomendo, assim, eu evito ao máximo que você use borracha, entendeu? É um exercício, né, inclusive, mas assim, tenta não usar muita borracha no teu desenho, entendeu? E também não pega o desenho e amassa e joga fora se não gostou, não. Pega o desenho e deixa ele lá. Se quiser fazer outro, faz outro, mas não pega e joga a massa, joga fora, não. Vai deixando o teu desenho, porque todos os desenhos são importantes, né? Todos têm um processo que você está fazendo, né? Que você está passando, então não joga desenho fora, não. Guarda desenho, guarda rascunho, guarda esboço, guarda, porque um dia você vai olhar aquele desenho e vai aproveitar e vai pensar no desenho que você fez. É um processo interessante, assim. Se você começa a desenhar um mês depois, você olha o teu primeiro desenho, você já vê completamente diferente, né? Então isso também é um exercício, né? Porque a gente também está exercitando também o teu olhar, né, do desenho. Usa milimetrado. Esse é outro material que eu já vou falar também.
tá? Então, a gente trabalha com a lapiseira, borracha, esquadros, né? Esquadros pequenos, né? Porque a gente desenha coisa bem pequena, então tem que ser esquadro pequeno, né? Gabarito a gente utiliza também, gabarito para desenhar círculo, para desenhar elipse, para fazer curvas, né? Curva francesa, gabarito para desenhar pedra. Esse aqui só tem formato de gotas. Todo tipo de gabaritos é interessante, ajuda, agiliza, né, o desenho. Não quer dizer que você não possa fazer isso à mão livre. Pode fazer à mão livre. Também pode ser feito à mão livre. Agora, o desenho, quando a gente vai finalizar, né, aí a gente precisa do papel milimetrado, né? Quem me perguntou, né? A gente vai passar o desenho para o milimetrado, né? Aqui uma folha de milimetrado, para a gente colocar as medidas. Oi, Tereza, tudo bem? Para a gente colocar as medidas corretas do desenho, né? Então, é muito importante ele estar nas dimensões corretas, né? Enquanto a gente está no esboço, no estudo e tal, não tem tanta essa exigência, mas depois, quando a gente vai passar ele a limpo, né? Aí é bom colocar tudo no milimetrado, principalmente quando é uma peça simétrica, né? Quando você tem um lado igual ao outro e a gente só consegue acertar bem, né, a simetria quando tá no milimetrado, né? E aí do milimetrado a gente vai passar para o papel branco, né? Então você pode trabalhar com uma mesa de luz, né? Você pode utilizar uma mesa de luz. Isso para um papel não muito espesso, né? Assim, com um papel de 120 gramas, aí já vai ficar um pouco difícil de você utilizar uma mesa de luz. Mas com um papel de 90 gramas, por exemplo, é tranquilo. Você coloca na mesa de luz e copia o desenho, né? Tem duas carinhas aqui, deixa eu ver o que é. Ah, tá. Então, bom, aí se alguém quer perguntar alguma coisa, pode ir perguntando enquanto eu vou passando aqui. Os papéis, vamos falar agora dos papéis. Os papéis que a gente utiliza, como eu estava falando, vão desde um papel comum, né, um papel, esse papel para impressora, Chamex, 90 gramas, a gente precisa de um papel sem textura, né? Um papel bem liso. Então, o que acontece? O papel bem liso é o ideal porque a gente está trabalhando com coisas com muito detalhe. Então, a textura vai atrapalhar um pouco o nosso desenho. Então, o papel 90 gramas, ele serve bem. Mas pode ser um papel mais grosso, sim, com a espessura maior, tá? Pode ser 120, pode ser até 180, um papel branco liso. Não tem problema nenhum, né? Então, aqui, ó, esse aqui é um papel comum, né? 90 gramas e com aqui o lápis de cor. Esse aqui eu acho que é o Super Soft. Tá? Então, mas aí, bom, aí depois desse papel a gente pode usar o canson, né? O canson tem uns papéis especiais que vem no envelope, né? Com 10 folhas. Esse papel é 180 gramas, ele é muito bom. Esse já é um papel mais para você finalizar o teu desenho, né? Para finalizar, para fazer um portfólio. Aí já é um papel melhor para finalizar o teu desenho, né? Aqui já é um desenho num papel craft, que é um papel encorpado também, mas é um craft, tá? Aqui é o Super Soft, o lápis Super Soft no papel craft, tá? Então, assim, a gente tem muita opção de papel, tá?
além desses materiais, um material também muito importante é... Tô vendo gente pedindo para participar ao vivo. Me espera só um minutinho para eu terminar aqui se você quiser, pode fazer a pergunta aí nos comentários. Um outro material que eu acho importante que a gente tem que ter é um sketchbook, tá? O sketchbook, como é que ele vai funcionar? O sketchbook pode ser desde um caderno comum, sem pauta, né, naturalmente, tá? Um pequeno, né, um caderno pequeno, pode ser grande, pode ser um sketchbook mesmo, né, desses que tem capa dura e tal. A Canson tem vários tamanhos de sketchbook. E o sketchbook, ele vai funcionar pra gente assim como uma espécie de diário, né, uma espécie de diário onde você vai estar registrando todas as suas ideias, né? Todo dia algum desenho, alguma coisa que você viu e gostou, alguma anotação, alguma coisa que você viu numa revista, mesmo que aquilo não tenha um objetivo de imediato, né? Um objetivo claro assim de imediato, é importante você ter essas anotações e para você não perder a ideia, né? Então vai fazendo essa espécie de diário com um caderno, e também porque isso te dá a prática do desenho, né? Para você todo dia praticar um pouquinho, né? Porque a gente precisa, quanto mais está praticando, mais a gente está desenvolvendo, né? O nosso desenho. Então é muito importante a gente começando a ter esse hábito, né? Porque na verdade é um pouco hábito, né? Se você não faz, aí amanhã você também não faz, aí quando a próxima vez que você pega, tem uma coisa assim de aquecimento um pouco da mão, né? Então é importante você começar a desenhar e aos pouquinhos você vai vendo aquele teu traço mudando e aquele desenho ficando mais fácil e você achando mais rápido de fazer. No começo é normal a gente ter um pouquinho de dificuldade, depois isso vai evoluindo, né? Então, os materiais básicos são esses, né? Na ilustração com aquarela e guache, aí a gente também utiliza outros materiais, né, e papéis também um pouco mais encorpados, e utiliza guache também, né? Você pode fazer a técnica toda com guache, ou utilizar aquarela e guache, ou utilizar guache branco. Aí é tem muita variação também, né? E pode trabalhar no papel vegetal, né? Aí também é um papel que também serve para a técnica de pintura, né? Então, basicamente, são esses materiais que a gente vai utilizar, né? A mesa de luz, que é importante. Tinta acrílica, não. Tinta acrílica não funciona muito bem, não. A gente usa mais mesmo a aquarela e guache. E a mesa de luz também é importante, né? A gente hoje tem umas mesas de luz bem fininhas assim, que são de LED, tem tamanho 4, tem tamanho 3 e são ótimas, assim, nem ocupa espaço nenhum. Antigamente a mesa de luz era com lâmpada, a minha antiga ainda é com lâmpada. Caiu os quadros aqui. Aquela lâmpada de luz fria, né? Só que não é muito fria não, né? Então a de LED eu acho que ainda funciona melhor. E antigamente a gente fritava, né? Porque era a mesa de luz embaixo e a luminária em cima. Então você tava no meio de um calorão ali trabalhando. Mas hoje em dia essa mesa de luz não tem essa questão de estar esquentando não. Mas
É isso, sim. O processo pastel, olha, dá para usar assim, se você está fazendo um esboço, né? Ou se é uma ilustração muito grande, uma ilustração mais artística, você está fazendo um desenho, uma ilustração que tem joia, mas que é uma coisa mais artística, você pode usar, né? Mas para o desenho, para representação de joia mesmo, assim, para processo de produção, não dá, pelo tamanho, né? Pelo tamanho dos desenhos, né? Os desenhos são muito pequenos, né? Então não dá muito certo com pastel, né? Porque o pastel não tem muito essa precisão, né? A gente tem que ter uma pontinha fina, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tô pegando um material aqui para mostrar. Olha, esse aqui é o Super Soft. O desenho tá bem grande, né? Agora você vê que ele é muito macio. Ele tem quase uma textura de pastel, né? Assim, se você for ver de perto, né? Você vê que ele deixa mesmo o pigmento assim mais oleoso no papel, né? E já o carandache, por exemplo, ele é mais duro e mais fino, né? Então você consegue fazer um sombreado, né? Ou um degradê muito suave, assim, não fica tão marcado como fica um pastel, né? Por exemplo. Fica um pouco bruto, exatamente. Ele não tem aquela precisão, né? Por isso que eu falei que é para um desenho mais artístico, é bom, mas para um desenho mais preciso, não. Quem não tem experiência consegue sim. Normalmente a gente começa desenhando assim, né? No curso a gente começa de um desenho mais simples para um desenho mais complexo, né? Então, aqui a gente tem uma ilustração com lápis de cor, né? De pedras facetadas. Então, a gente aqui está trabalhando basicamente com degradê, né? Com lápis de cor, trabalhando o degradê. Então, Super Soft o Super Soft é aquarelável. Você tem o Super Soft da Faber-Castell. Ele é bom também. Ele é bem pigmentado. Assim, o que eu gostei dele é a questão da cor, que ele é bastante pigmentado. Ele é bem macio. Mas ele é bom. Se você já tem o aquarelável, eu uso o aquarelável. Se não, você pode comprar esse. Ele tem uma caixa com 24 e uma caixa com 50 cores. E eu gostei assim das cores dele. Eu achei ele bom. Ele é seco. Ele não é aquarelável. Ele é técnica seca. Vale a pena experimentar. Ele é bom sim. E bom, então tá. Então, aí aqui, quando a gente está trabalhando os degradês, né, para fazer a ilustração de pedras, né, ou as cores do metal, a gente precisa de um lápis bem apontado, né, e as áreas são muito pequenas, né, quer dizer, aqui nessa folha
são pedras muito grandes, né? Mas normalmente a gente trabalha com tamanhos menores, né? Então isso tudo influencia, né, no teu desenho. Aqui, esse desenho aqui é um rascunho, né? É um esboço aqui de algumas ideias, tá? Então ele é um desenho rápido, né? Mas o que acontece? Aqui já é um tamanho mais próximo de um trabalho, de alguma coisa real que você está fazendo. Então, assim, são pedras. Essa aqui, apesar de ser ainda uma pedra grande, as outras são menores. E daqui para menor, né? Então, você precisa de um lápis bem fininho e, ao mesmo tempo, que tenha dureza, né? Para poder chegar nesses lugares pequenos e chegar nos cantinhos e conseguir fazer um degradê também pequeno, né? Numa área pequena, porque a gente trabalha com áreas muito pequenas, né? Às vezes a gente pode estar fazendo uma peça grande, mas é muito, muito difícil. Normalmente a gente trabalha com peças pequenas, né? Eu vou mostrar um desenho aqui, que é um desenho de um colar, que foi até um desenho de concurso, né? De pérola do Tahiti. Esse aqui é um desenho grande, né? Apesar dele ter algumas áreas bem pequenas, mas ele é um desenho grande, né? Assim, ele está ocupando a folha inteira, ele tem uma porção de pérolas, ele tem uma porção de pedras, mas mesmo assim são coisas pequenas, né? Assim, é uma pérola pequena, é uma pedra pequena. Então a gente tem um trabalho muito minucioso, né? Então isso tudo requer uma técnica e principalmente a ponta do lápis, né? Bem apontada. Quando ela começa a gastar, você já tem que ir apontando. E o que acontece? Também não pode ter muita pena de gastar lápis, não. Assim, tem que usar. Lápis de cor é para usar. Não adianta comprar um lápis muito bom e ficar, tô com pena de gastar porque ele é o carandache e tal, tô com pena. Não tem esse negócio de ficar com pena, não. Tem que gastar. Com pena para apontar com estilete? Olha, até existe alguns apontadores que tem essa opção, né? Tem um que faz uma ponta padrão e tem um outro do lado que faz um pouquinho maior, né? Mas assim, eu gosto da ponta feita no estilete. Eu acho que é melhor. Dá um certo trabalho, demora um pouco, mas eu prefiro a ponta do estilete. Mas existe sim, existem uns apontadores que fazem uma ponta mais compridinha. Existe sim. A melhor cor para representar a pérola, aí depende da pérola, né? Porque a gente tem vários tons de pérola. A pérola branca, não sei se é a branca que você está perguntando, a branca tem o seguinte problema, né? A gente trabalhando no papel branco, a gente não vai ter como representar a pérola com branco, né? A não ser que seja um papel cinza. Aí você pode fazer a pérola branca com o próprio branco. Quando a gente trabalha no papel branco, a gente utiliza algumas cores para dar a ideia de pérola branca, né? Normalmente ela fica... você pode trabalhar... branca, eu imaginei que era branca. Normalmente a branca, a gente faz uma mistura de cores, né? Que pode ser desde o cinza até usar o rosa e o azul, que dá uma mistura de um lilás bem suave. E a pérola, você tem a ideia da pérola branca. Mas a pérola, ela é uma das coisas mais difíceis da ilustração, né? Porque a pérola, ela é como se fosse um cabochon, né? Como a gente faz a ilustração do cabochon de uma determinada maneira, e ela é como se fosse um cabochon mais complicado um pouquinho. Então, assim, nessas ilustrações, a pérola não é muito fácil, não. Ela é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. E a gente tem as cores variadas da pérola, né? Creme, dourada, rosa, negra. Então, tem várias cores para a gente ilustrar a pérola, né?
Aqui a gente tem um exemplo, ó, aqui, tá vendo? Aqui seria essa ideia da pérola branca, né? Mas só que como a gente está trabalhando no papel branco, a gente dá essa ideia de que ela é um pouco rosada. Mas existem outras maneiras. Essa é uma delas, tá? Não existe só uma maneira de estar ilustrando a pérola, não. Oi. Bom, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa dos materiais? A nossa live só tem duração de 1 hora, né, no Instagram. Então, eu tô vendo aqui que a gente ainda tem mais ou menos uns 10 minutos. Voltou. Saiu e agora voltou. Né? A aquarela, a gente tem a aquarela de tubinho, né? E tem a aquarela de pastilha, né? Aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma aquarela de pastilha, tá? E guache é a mesma coisa. A gente tem guache de pastilha, a gente tem guache de tubinho, a gente tem guache assim, de vidro, né? Eu acho mais fácil quando é de pastilha. Porque a de pastilha você já abre, já utiliza direto a cor, né? Fica mais... Ai, obrigada. Já utiliza a cor direto, né? É um pouco mais fácil de usar, né? O tubinho você tem que espremer, colocar num godê, misturar e tal, colocar a água. A de pastilha você visualiza melhor as cores, né? E a gente tem desde as mais simples, né, com menos cores, até caixas bem grandes com muita opção de cor. Não, eu não uso o branco. Eu não uso o branco, não. Mas tem gente que usa, né? Assim, como tem o blender também. Eu normalmente faço degradê com as cores mesmo. Eu não utilizo muito o branco, não. Ah, tá falhando. Ah, que pena. Obrigada. Então, existe o lápis que se chama blender, que é um lápis que ele não tem cor, tá? Esse aqui é um blender da Prismacolor, tá? Ele não tem cor nenhuma. Ele é como se fosse um lápis só com a cera, né? Sem pigmento. Então você coloca as cores que você quer fazer uma mistura e você passa o blender e o blender faz a mistura, né? O branco também tem esse papel, ele também faz isso, né? Mas eu normalmente não utilizo, não. Eu tenho, assim, em outras ilustrações, até pode ser que eu utilize, mas no desenho de joia eu não uso, não. Eu uso o próprio lápis mesmo. Por exemplo, você está fazendo uma ametista. A ametista tem vários tons de roxo. Tem lilás, tem o roxo mais escuro. Você faz a combinação daqueles tons, daquela variação de cores, né? Da ametista, por exemplo, né? Mas eu não utilizo o branco, não. Normalmente, não. Dá para comprar avulso. O Policromos da Faber-Castell vende avulso. O Carandache também vende. Prismacolor é o americano. Exatamente. O Prismacolor tem vários tamanhos de caixa. Tem uma linha, tem um Prismacolor escolar, que é mais barato. Tem o Prismacolor tradicional, aquele que vem numa latinha, que é o mais profissional. Esse blender é da Prismacolor.
Eu acho que você encontra coisas assim, tipo Mercado Livre ou essas papelarias que tem online, fruto de arte, essas lojas grandes de material de desenho tem. Esse aqui vem dois juntos, esse blender aqui, da Prismacolor, né? E avulso, às vezes você encontra lápis, algumas ofertas de lápis de cor com preço bom, o Policromos, né? Eu acho que é uma média assim de uns R$ 10 mais ou menos um lápis. O Carandache eu acho que não, mas o Policromos sim. No momento eu tenho só o de gota, esse aqui que eu mostrei, o de gota e o par de esquadros, aqueles esquadros pequenininhos. São os que eu tenho no momento. E os livros, né, que todo mundo já conhece, o livro de desenho técnico e o livro de colorir, o livro de que a gente faz exercício, né? Esse livro, na verdade, eram muitos exercícios de aula que foram virando o livro. Tem outros exercícios, né? Mas esses aqui são mais para pintura, né? A gente trabalha ilustração de pedras, né? Também de metais. E ele tem bastante opção aqui para trabalhar. E o papel não é muito fino, né? Então... já vai chegar. Já vai chegar o seu, isso mesmo. Então, gente, estamos terminando aqui a live. Eu queria depois duas coisas assim, sugestões, quem que tiver sugestão para outros temas, outras ideias. Eu já pensei em fazer uma live também sobre desenhos de concurso, né? Desenhos para concurso, que hoje em dia a gente não está tendo muito, mas eu acho interessante dar um panorama assim dos concursos, né, que a gente tinha aqui no Brasil, como é que funcionava, e essa ideia dos desenhos de concurso, e também que eu tenho um e-book sobre materiais de desenho que eu já divulguei no Instagram e já distribuí para algumas pessoas. E eu vou postar de novo isso, falando desse e-book, para quem quiser colocar o e-mail para eu mandar, tá? É um e-book, tem 12 páginas sobre materiais de desenho e tem um pouquinho do que a gente falou aqui hoje. E aí eu estou disponibilizando ele para vocês. Coloca aí depois no comentário ou na postagem que eu vou fazer com ele, com a capa dele. Coloca o e-mail, quem quiser receber eu mando. Ou pelo WhatsApp também eu mando, tá? Então é isso, gente. Obrigada, adorei vocês terem participado. Agora daqui pra frente a gente nessa quarentena aí vamos aproveitar, né? Vamos dar uma movimentada aqui e vamos fazer mais live, que aí a gente vai participando e trabalhando ao mesmo tempo e fazendo alguma coisa legal, né? Pra curtir um pouco também, tá bom? Então é isso. Até a próxima live eu aviso vocês e eu vou estar fazendo pelo menos uma por semana, tá bom? Brigadão, gente. Então, boa noite. Se tiver mais alguma pergunta, senão eu já vou encerrar. Beijo, então. Boa noite, beijo. Tchau, Menos Henrique. Beijão.